Quando nós estrangeiros ouvimos brasileiros a falar, nós simplesmente ouvimos, não temos a noção, por intermédio do sotaque, de qual parte do Brasil essa pessoa está a falar, né? E nós aqui em Angola consumimos muito conteúdo do Brasil e quando vem um brasileiro comentar, diz: ah, esse aí é paulistano desse vídeo e tudo mais, ou então essa pessoa que está a falar é paulistano e a gente fica assim meio confuso, tipo, oh, mas paulistano, sei lá, a gente não consegue identificar os sotaques brasileiros. Mas no vídeo de hoje vamos aprender os sotaques do Brasil, os sotaques que existem no Brasil, por intermédio de um vídeo que a gente vai reagir. Então, pessoal, se você não me conhece, eu sou Simão da Graça, sou angolano e é disso que a gente vai ver no vídeo de hoje, né? Na verdade, vamos reagir ao vídeo de um brasileiro que vai tentar ou vai explicar como é que acontece os sotaques brasileiros, ou seja, quais são os sotaques brasileiros que existem, né? Para a gente não fazer mais aquela confusão aí. Então, pessoal, é isso aí. Aproveita já e deixar o seu like e vamos ao vídeo. Você já se perguntou por que é que existem tantos sotaques no Brasil? O que não falta são variações da nossa língua portuguesa. E nesse vídeo, a gente vai explicar a origem de algumas delas. Mas eu já adianto, não tem jeito certo ou errado de falar nessa história não. Esse aqui é o nome do canal. Dá uma olhada nessa palavra aqui do lado. Como é que você pronunciaria ela? Porta. Mas aqui em Angola, por exemplo, tem pessoas que falam porta. Tipo, não sei como é que é, né? Mas algumas pessoas falam porta, outros falam porta. Porta ou porta? E essa aqui? Você apostou sua grana no bolão ou no bolão? Pois é, se você mora em São Paulo ou no Mato Grosso, é bem provável que você fale um pouco diferente de quem mora no Rio, em Recife ou em Porto Alegre. Os sotaques surgiram por um motivo óbvio, porque povos de vários lugares diferentes formaram o Brasil ao longo de 5 séculos. Pode colocar aí na lista os imigrantes de Portugal, da Itália, da Alemanha, Holanda, Polônia, os escravizados de várias regiões da África e, claro, os índios que já viviam por aqui. Gente de tudo quanto é canto. O idioma português aqui no Brasil se transformou conforme esses povos se misturavam ou se isolavam na hora de ocupar um território. Foi o que aconteceu com o famoso R caipira. A história do R de porta começa no século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Naquela época, havia mais de 1.200 idiomas indígenas, e é claro que a comunicação entre os dois lados foi complicada. Olha o que dizia uma carta de 1576, enviada a Portugal por Pero de Magalhães Gândavo, um historiador da época. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Não se acha nela F, nem L, nem R, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. Nos séculos seguintes, padres e jesuítas catequizaram os índios, que foram forçados a aprender a língua de Portugal. Acontece que não era nada fácil para eles falar o R dos colonizadores. Foi dessa dificuldade que surgiu o R caipira, também chamado de R retroflexo, já que, nesse caso, a língua faz uma retroflexão, indo até o fundo da boca. Você já tinha reparado nisso? O cachorro foge porque a porta está sempre aberta. Esse tipo de pronúncia 100% brasileira se espalhou pelo país graças aos bandeirantes paulistas, que levaram o jeito de falar para outros estados. Hoje, dá para ouvir esse R no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Ao longo dos anos, o R ganhou outras variações por aqui. Lugares que receberam imigração italiana, por exemplo, falam um R seco, com a língua atrás dos dentes, tipo em carro. Dá para ouvir isso em algumas Carro, tipo, é um R muito carregado, né? regiões do sul ou em bairros paulistanos como a Moca, o Brás ou o Bexiga, que possuem forte influência da Itália. Outro jeitinho famoso de falar o R é o do Rio de Janeiro. Ele surgiu quando a corte portuguesa veio para o Brasil em 1808. Naquela época, o Rio tinha 23 mil habitantes. Quando Dom João VI desembarcou por lá, trouxe com ele uma comitiva de 15 mil pessoas. E não deu outra. Eles ajudaram a definir o sotaque carioca. E porta, no Rio, virou porta. E por que é que a corte falava desse? Mas parece que eu não vejo assim, pelo som não vejo muita diferença, né? Do sotaque paulistano e do sotaque carioca, né? Ou do pessoal do Rio de Janeiro. Eu sou quase do mesmo jeito, mas isso é porque talvez eu que estou aqui em Angola não consigo diferenciar muito
o sotaque de um estado para o outro e tudo mais. Eu simplesmente consigo dar conta, esse sotaque aí é brasileiro, né? Eu consigo dar conta do sotaque brasileiro, angolano, moçambicano e outros países que fazem parte da CPLP. Mas parece que o brasileiro já consegue dar conta que esse sotaque não faz parte do estado dele, ou esse sotaque é daquele tal estado, mas para nós aqui não conseguimos ver essa diferença, né? Simplesmente sabemos, que está falando um brasileiro. Porque era moda imitar os franceses naquela época. A França, afinal de contas, era o centro cultural e intelectual do mundo. E como o R deles é mais forte, saindo lá do fundo da garganta, a corte portuguesa saía imitando esse jeito de falar. Em pouco tempo, a elite carioca adotou o costume, e aí a coisa pegou. Por falar em carioca, outro sotaque conhecido é o chiado do Rio, sabe? Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Esqueci o isqueiro. Aí faz sentido, as pessoas falam assim. Quem é carioca, por favor, deixa aí nos comentários. É assim que se fala no Rio de Janeiro? Assim como o R, o culpado pelo S com o som de SH foram os portugueses, já que eles falavam com chiado desde sempre. Ele não só pegou no Brasil inteiro, porque em várias regiões mal se falava português. É o caso de São Paulo. Os próprios colonizadores ali falavam um dialeto derivado do Tupi-Guarani, que não tem o S chiado. Outra cidade cheia desse chiado é Florianópolis. A ilha tem um sotaque próprio, aliás. Mofas com a pomba na balaia. É que a capital de Santa Catarina recebeu muitos imigrantes da ilha de Açores e da Ilha da Madeira. Outras cidades do Brasil também receberam português dessas ilhas, como é o caso de Porto Alegre. Mas a capital gaúcha já era bastante populosa, com diversos povos ali, e o sotaque não pegou. Já Florianópolis tinha poucos habitantes, daí não teve jeito, a cidade ganhou um sotaque bem característico. Agora você provavelmente já ouviu essa frase aqui. Leite quente dá dor nos dentes. Pois é. Esse é o sotaque típico do Paraná. O estado virou um polo intenso de imigração a partir do século XIX. E essa maneira de falar dele está totalmente ligada a isso. É que o Paraná recebeu uma quantidade particularmente grande de imigrantes ucranianos e poloneses. E a falta de vogais nesses idiomas estimulou uma pronúncia mais pausada de letras como o E. Daí a dor no dente. Mas não é só no Paraná que vogais... O que eu mais ouço aqui em Angola, tipo, aí, dor no dente. Ele disse dor no dente. Mas o que nós aqui ouvimos mais é dor no dente. Tipo, não sei se esse sotaque pertence a que região. Se você sabe, por favor, deixa aí nos comentários. Mas aqui a gente ouve muito dente, tipo, tô falando contigo, né? Não contigo, é mais contigo. Então a gente aqui ouve muito isso. Não sei se esse sotaque pertence muito ao Rio de Janeiro ou então a maior parte dos estados do Brasil, mas aqui a gente ouve muito isso, dente, tipo o T, falar desse jeito com CH, né, que é dente, ou então, eu estou te dizendo, né, é sempre assim, isso que a gente mais ouve aqui em Angola, pelo menos, né, então, deixa aí nos comentários, não sei como é que, se as pessoas que falam assim, se são todos os brasileiros que falam assim, ou então tem pessoas que, de uma região específica, de um estado específico, que falam desse jeito. Depois de T ou D, recebem variações. E em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, a língua vai atrás dos dentes na hora de falar essas letras. Uma mudança sutil, mas que faz diferença. Hoje é dia de visitar a casa da minha tia, lá em Olinda. Outro grande contribuidor para os sotaques brasileiros é a cultura africana. Até o século XVII, mais de 800 mil escravos africanos vieram para o Brasil. E, sem dúvidas, isso deixou marcas no nosso português. Tirar o R do final de algumas palavras, como em calor, que vira calor, ou tirar vogais, como em cheiro, que vira cheiro, são coisas que aparecem com frequência em dialetos africanos. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas, por exemplo, o calor, aqui nós... tem lugares também que falam perto ao calor do Brasil, sem pronunciar muito R, mas tem lugares que esse R é muito notável, né? Por exemplo, aqui na minha região é muito comum ouvir as pessoas falar calor, não calor, calor. Tipo, o R não sai muito e tal. Simplificam em muitos casos a maneira de falar, acabaram se popularizando no dia a dia em boa parte do território nacional. A diversidade do nosso português é enorme e não tá só na maneira de falar não. Existem inúmeras coisas que, dependendo da cidade onde você tá, recebem nomes diferentes. Como que você chama isso aqui? Semáforo? Farol? Sinaleira?
Que Angola é semáforo, né? luminoso e esse bichinho aqui. Uns dizem libélula, mas dá para chamar de cigarra, lavadeira, helicóptero, zigue-zague, cavalo do cão, cachimbal. Nós aí se chamamos de borboleta, né? Não dá para ver tudo isso numa aula de português, muito menos num único vídeo. Mas todas essas variações da língua estão mais do que certas. Afinal, idiomas estão sempre evoluindo. E se as pessoas conseguem se comunicar, então tá valendo. Que outro assunto você quer ver aqui no Super Explica? Escreve aí nos comentários e não deixa de se inscrever no nosso canal no YouTube e de clicar para receber as notificações. E que vídeo vocês gostariam de ver aqui no meu canal, né? Subscrevam aí no canal do Simão da Graça, por favor. Deixa aí nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem ver. Mas, concernente ao sotaque do Brasil, né? Ou seja, aos sotaques do Brasil, nós, angolanos, não conseguimos notar. Foi o que eu disse já a princípio, né? Nós, angolanos, não conseguimos notar muita coisa porque, sei lá, mesmo os próprios brasileiros também não conseguem notar os sotaques de angolanos. Eu, por exemplo, vivo na cidade do Ambo, né, e falo totalmente diferente daquelas pessoas que vivem na capital, que é Luanda, né? E algumas vezes aquele preconceito, aquele preconceito básico das pessoas que vivem na capital, porque eles falam de uma forma diferente e ficam a fazer bullying com aquelas pessoas que vivem nos outros estados, que não faz parte da capital, né? Então isso é muito natural, esse processo aí é natural de a pessoa que não vive no país não entender os sotaques, né? E eu também não consigo, principalmente, por exemplo, o sotaque carioca, eu consigo dar conta que esse sotaque provavelmente é carioca, porque a gente aqui vê muitos filmes, né? A gente aqui assiste muitos filmes do Brasil, a maior parte desses filmes são feitos, parece, não sei, no Rio de Janeiro, e novelas e tudo mais. Então, a gente conhece já um pouquinho do sotaque aí, principalmente do Rio de Janeiro. Já os outros estados, a não ser o São Paulo, talvez, já os outros estados é um pouquinho diferente, né? A gente tem uma certa dificuldade para saber, esse sotaque aqui, ou essa pessoa que está falando, ele provavelmente vive em tal estado, tal estado. Então, é isso aí, né? A gente tem essa pequena dificuldade. Mas eu gostaria que você também deixasse aí nos comentários a sua opinião, o que é que você acha disso, né? O que é que você acha desses sotaques ali do Brasil. Se você consegue identificar uma pessoa quando está a falar e tudo mais. E algo muito importante, será que todo brasileiro diz desse jeito? Por exemplo, ou seja, isso já tem a ver com expressões, né? Brasileiros falam muito no gerúndio, isso é que ajuda a identificar que quem está a falar é brasileiro. Mas esse CH que colocam ao T, tipo ti falando, né? Em vez de ti falando ou te falando, diz ti falando, a gente ouve muito. Isso é que nos faz identificar, essa pessoa que está a falar é brasileiro. E como a gente consome muito conteúdo do Brasil, a gente já está acostumado com o sotaque brasileiro, né? Agora, deixa aí nos comentários se você conseguiria adivinhar o sotaque de um angolano pelo seu estado, do tipo, esse aqui vive na cidade do Ambo, Benguela. Eu não sei se você também conhece essas cidades que eu estou a falar aqui. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo desde o princípio até o fim. Se você não me conhece, eu sou Simão da Graça. Todos vocês são bem-vindos aqui no meu canal. Tchau e fiquem com Deus.